Eu não podia acreditar nos meus olhos quando a vi encolhida no sofá no canto escuro do restaurante. Depois do horário de fechamento, uma nova funcionária. E eu, o dono disfarçado, lutando entre chamar a polícia ou intervir pessoalmente. Porque se fosse descoberto, todo o meu plano poderia ruir, e ela poderia ser demitida na hora. Era uma situação cheia de controvérsia, onde a linha entre compaixão humana e responsabilidade empresarial se borrava, me deixando paralisado nas sombras, com o coração batendo forte. Eu sou Tomás Oliveira, dono da rede de restaurantes Oliveira e Sabores. Mas naquele momento, eu era apenas Tom, o auxiliar de cozinha desajeitado, contratado há poucas semanas. Eu havia decidido me disfarçar para infiltrar minha própria empresa, querendo entender melhor as pessoas que trabalhavam sob minhas ordens, aquelas que eu só conhecia por relatórios financeiros e atas de reuniões. Mas não esperava, naquela noite, ao voltar para pegar a carteira esquecida no vestiário, me deparar com aquela cena. Ela estava ali, Cynthia Mendes, o nome dela anotado na escala de turnos. Ela havia entrado há poucos dias, sempre servindo os clientes em silêncio, com um sorriso educado, mas distante. Agora, ela se encolhia no sofá da esquina, usando o avental, ainda amarrado na cintura, como uma coberta improvisada, os cabelos pretos longos espalhados, cobrindo metade do rosto. O ar do restaurante estava quieto de uma forma estranha. Só o som da chuva caindo no vidro da janela, e o cheiro residual de comida da cozinha. Eu me perguntei, devo chamar a segurança ou a polícia? Uma mulher desconhecida dormindo no meu estabelecimento. Menos mesmo sendo funcionária. Menos poderia ser vista como invasão. Até roubo. Mas então, olhei mais de perto. Vi os ombros tremendo de frio. E uma pena profunda surgiu. Não, eu não podia fazer isso. Eu já estive no fundo do poço, quando comecei em Minas Gerais, dormindo sobre a mesa de trabalho de exaustão. Talvez ela estivesse assim. Eu me aproximei devagar, tentando não fazer barulho. Cynthia? Cynthia? Eu sussurrei, a voz um pouco trêmula de tensão. Ela acordou assustada, os olhos se abrindo largos de pânico. Depois se sentou rápido, puxando o avental para se cobrir. Tom, você... que está fazendo aqui? Ela perguntou, gaguejando, o rosto corando de vergonha. Eu vi o pânico nos olhos dela, como se tivesse sido pega em flagrante cometendo um crime. Esqueci a carteira, expliquei, tentando manter a voz calma. E você? Por que está dormindo aqui? O restaurante fechou há horas. Ela baixou a cabeça, as mãos apertando o avental. Um silêncio longo se estendeu, só as respirações pesadas. Então ela contou, a voz baixa. Eu perdi o quarto alugado. Não paguei o aluguel. O dono me expulsou. Estou em um abrigo temporário. Mas hoje à noite não tinha vaga. Pensei, dormir aqui só uma noite. Amanhã vou cedo. As palavras dela foram como um soco no peito. Na minha mente, os debates internos. Como dono, eu deveria discipliná-la por violar as regras de segurança. Mas como humano, eu me via nela, aqueles primeiros dias em São Paulo, vindo de Minas Gerais, sem um centavo, dormindo na rua algumas noites antes de conseguir emprego. Eu me sentei no sofá oposto, mantendo uma distância segura. Por que não pediu ajuda a alguém? O gerente poderia ajudar. Ela balançou a cabeça, os olhos no chão. Não quero pedir favores. Eu me viro sozinha. Essa resiliência me impressionou, mas também me entristeceu. Eu, com minha fortuna imensa, sentado ali, fingindo ser pobre. Peguei meu casaco e o coloquei nos ombros dela. Pelo menos vista isso, está frio. Ela olhou surpresa para mim. Depois acenou com a cabeça em agradecimento. Ficamos sentados em silêncio por um tempo. A chuva lá fora ficando mais forte. Pensei no meu passado. 5 anos atrás, minha noiva me deixou no altar, dizendo que eu amava mais o trabalho do que as pessoas. Desde então, mergulhei em construir Oliveira e Sabores, de uma pequena cantina, em Belo Horizonte para uma rede por todo o Brasil. Mas esse sucesso era só uma casca, escondendo a solidão. Agora, olhando para Cynthia, vi uma tristeza similar nos olhos dela, menos uma dor sem palavras. Na manhã seguinte, voltei ao restaurante com a mente confusa. Meu plano de disfarce era para verificar a eficiência do trabalho, mas agora se complicava por causa de uma pessoa. Observei Cynthia de longe. Ela trabalhava diligentemente, servindo os clientes com um cuidado raro, mas havia algo nos olhos dela, uma tristeza profunda que me impedia de ignorar. Naquela noite, a cozinha virou um caos, porque o chefe principal ligou doente de repente.
Os pedidos se acumulavam, os funcionários correndo de um lado para o outro. Eu, no papel de auxiliar de cozinha, tentava ajudar, mas minhas habilidades reais, um chefe que estudou na França a menos, tinham que ficar escondidas. Então Cynthia entrou na cozinha, observou por alguns minutos. Depois amarrou o avental em silêncio e começou a trabalhar. Eu fiquei olhando atônito. Ela se movia como uma artista. As mãos rápidas cortando legumes, temperando por instinto. A canja menos sopa de galinha tradicional que ela fez silenciou toda a cozinha. Provei e as memórias voltaram. O sabor idêntico ao que minha avó fazia em Minas Gerais. Nas tardes chuvosas frias, quando a família se reunia à mesa. Minha avó, mulher forte do interior do Brasil, me ensinou a cozinhar desde pequeno, com ingredientes simples do quintal. Isso é o sabor de casa, Tomás, ela sempre dizia. Agora, a canja de Cynthia evocava tudo, com um toque de ervas frescas e um azedo leve de limão local. Não me contive. Me aproximei. Onde aprendeu isso? Esse prato é incrível. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso quente que iluminou o rosto cansado. Minha mãe me ensinou. Em Belo Horizonte, fazíamos nos dias de chuva. A partir daí, começamos a conversar mais nos intervalos. Contei sobre Minas Gerais, sobre as plantações de café e os festivais de samba locais, onde as pessoas dançavam para esquecer o cansaço. Cynthia assentiu, compartilhando que também amava samba. Dançava em festas pequenas em Belo Horizonte para desestressar depois de dias longos de trabalho. Além disso, ela falou da jornada do interior para a cidade, enfrentando a dureza de São Paulo, onde a cultura urbana parecia engolir os valores familiares tradicionais. Eu ouvia sentindo uma conexão estranha, mas ainda escondia a minha identidade, com medo de que, se revelasse, tudo mudasse. Minha mente estava complicada. Queria ajudá-la, mas temia ser visto como um patrão rico brincando. Toda noite, voltava para casa menos o penthouse, luxuoso com vista para a cidade. E pensava nela. No sofá frio, em outra noite, chovia forte, Cynthia chegou atrasada, encharcada. Ofereci levá-la para casa, mas ela recusou. E me virou. Mas ao vê-la tremendo, convenci, no carro menos meu BMW novo, ela começou a desconfiar. Você é auxiliar de cozinha e tem um carro desses? Eu sorri forçado, mudando de assunto. Chegando ao apartamento, ela olhou ao redor, olhos arregalados de surpresa. Essa é sua casa? Eu assenti, convidando-a para um banho quente. Enquanto esperava, preparei chá quente, pensando em como explicar. Mas então, ela saiu do banheiro, segurando um papel da mesa, menos uma conta com o nome Tomás Oliveira. Boc, você é o dono da Oliveira e Sabores? A voz dela tremia, cheia de desconfiança. Eu suspirei, me sentando. Sim. Me disfarquei para conhecer melhor os funcionários. Mas com você, virou pessoal. Ela ficou em silêncio, processando a informação. Depois sorriu levemente. Pelo menos agora faz sentido você ter uma cozinha melhor que a do restaurante. Rimos, a tensão se dissipando. Mas no meu coração, uma nova preocupação surgia. Ela confiaria em mim de verdade? Ou me via só como um chefe rico jogando? Sentamos conversando até tarde, compartilhando perdas. Contei sobre a noiva, sobre a dor de ser abandonado. Ela ouviu, olhos brilhando. Foi o momento em que senti meu coração se abrindo, depois de anos fechado. Mas então, a ideia do novo restaurante surgiu. Queria abrir uma filial pequena, focada em culinária caseira brasileira, e Cynthia poderia ser a chefe principal. Comecei a planejar, mas mantive em segredo, com medo de ela recusar. Minha mente era uma mistura de empolgação e ansiedade. Empolgação por poder ajudá-la a renascer. Ansiedade por se falhar, poder machucá-la mais. Este capítulo termina comigo deitado acordado, pensando no futuro. A chuva ainda caindo na janela. Depois daquela noite de revelações, eu mal conseguia dormir, com a mente girando em torno da ideia de um novo restaurante. A chuva ainda batia na janela do meu apartamento, um som ritmado que ecoava meus pensamentos confusos. Eu havia me aberto para Cynthia de uma forma que não fazia anos. E agora, com minha identidade exposta, tudo parecia mais real, mais perigoso. No dia seguinte, voltei ao restaurante com uma mistura de empolgação e cautela. Como Tom, o auxiliar de cozinha, eu continuava meu papel, mas agora com um peso extra menos o segredo compartilhado com ela. Cynthia chegou cedo, como sempre, arrumando as mesas com eficiência silenciosa. Nossos olhares se cruzaram, e ela sorriu de leve, um aceno sutil
que me fez sentir que nada havia mudado. Pelo menos por enquanto. Nos intervalos, nossas conversas se aprofundaram. Sentados no canto da cozinha, entre pilhas de pratos e o cheiro de temperos, ela começou a se abrir mais sobre seu passado. Contou sobre o restaurante que tinha em Belo Horizonte, chamado Tempero de Casa, um lugar pequeno, mas acolhedor no bairro tradicional de Savassi. Ela havia criado cada receita com amor, misturando pratos da avó com técnicas aprendidas na faculdade de gastronomia. Era como uma extensão da minha família, ela disse, os olhos distantes, relembrando os clientes fiéis que vinham não só pela comida, mas pela atenção pessoal que ela dava. Mas então, veio o casamento com um homem charmoso, que a convenceu a colocar o negócio no nome dele por questões burocráticas. Quando o relacionamento acabou, ele levou tudo, deixando-a sem nada menos, nem o marido, nem o sonho, nem sua identidade profissional. Perdi um pedaço da minha alma ali, confessou ela, a voz baixa. Como se ainda doesse pronunciar as palavras, eu ouvia, sentindo um eco da minha própria dor. Para retribuir, compartilhei mais sobre minha noiva que me deixou no altar, 5 anos atrás. Ela disse que eu amava mais o trabalho do que as pessoas. Admiti, sentindo o peito apertar. Desde então, construí um império, mas nunca mais me permiti amar de verdade. Cynthia sentiu, tocando levemente minha mão. A dor tem sabores parecidos, não é? Às vezes, é mais fácil se abrir para um estranho que entende. Nesses momentos, eu sentia meu coração se mexer, como se encontrasse uma peça perdida na história dela. Para adicionar leveza, ela falou das tradições culinárias da família. Receitas passadas de geração em geração, com toques mineiros como o queijo fresco e o feijão tropeiro. E, em uma confissão inesperada, mencionou os festivais de samba em Belo Horizonte, onde dançava para esquecer as preocupações. Era minha válvula de escape, disse ela, os olhos brilhando pela primeira vez com uma alegria genuína. A música me fazia sentir viva de novo. Inspirado por isso, em uma noite tranquila no apartamento, após o expediente, convidei-a para jantar em casa. Mas a chuva veio forte outra vez, e Cynthia apareceu encharcada no trabalho. Você não pode ir assim para o abrigo, eu disse, preocupado. Ela hesitou, mas aceitou minha oferta de um banho quente e um lugar seco. No carro, o BMW novo, ela comentou novamente sobre o luxo, mas dessa vez com um tom de brincadeira. Chegando ao apartamento, com vista para as luzes de São Paulo, ela olhou ao redor, admirada. Enquanto tomava banho, preparei um macarrão simples, na cozinha gourmet. Mas minha mente estava em turbilhão, lutando entre o desejo de me aproximar e a responsabilidade como dono da empresa. Eu não queria que ela se sentisse pressionada. Quando ela saiu do banheiro, fresca e com um cabelo úmido, viu a correspondência na mesa com meu nome completo, Tomás Oliveira. Você é o dono, não é? Perguntou diretamente, sem rodeios. Eu parei de mexer a panela e suspirei. Sim, Cynthia, eu me disfarquei para entender melhor os funcionários. Mas com você, virou algo pessoal. Não queria que mudasse nada por saber quem eu sou. Ela ficou em silêncio por um momento, processando. Depois, sorriu. Pelo menos agora faz sentido você ter uma cozinha melhor que a do restaurante. Rimos juntos, e a tensão se dissolveu. Sentados à mesa, longe do barulho do trabalho, falamos sobre sonhos perdidos e a coragem de recomeçar. Para aliviar o ar pesado, sugeri colocar uma música menos um samba clássico de Minas Gerais. Vamos dançar? Ah, perguntei, meio brincando. Ela riu, mas aceitou. No meio da sala de estar, com passos leves e improvisados, dançamos samba, os corpos se movendo em sintonia. Era um momento de cura, onde o ritmo apagava as preocupações. Mas em minha mente, o conflito persistia. Eu era o patrão, e isso poderia complicar tudo. Com o tempo, a ideia do novo restaurante ganhou forma. Eu planejava uma unidade intimista, focada em comida caseira brasileira, e queria que Cynthia fosse a chefe. Mas para convencer os investidores, precisava de uma prova do talento dela. Pedi que preparasse sua famosa canja para uma degustação corporativa, prometendo dar os créditos depois. É uma oportunidade, eu disse, animado. Ela concordou, os olhos acendendo com empolgação. Preparou a canja com carinho, adicionando ervas frescas e um fio de azeite trufado, guardado dos tempos de chefe. O prato foi um sucesso absoluto. Os investidores aprovaram o projeto na hora, mas no dia seguinte, Cynthia viu uma matéria no jornal local. A receita acreditada a mim, Tomás Oliveira, como criação exclusiva. Nenhuma menção ao nome dela. O mundo pareceu desabar para ela.
Eu a vi no final do expediente, as mãos tremendo de raiva e decepção. Por que roubou minha receita? Assim como meu ex-marido roubou meus sonhos, gritou ela, os olhos cheios de lágrimas. Eu tentei explicar. Foi um teste para os investidores aprovarem um novo restaurante. Eu ia te dar os créditos, Cynthia. Para Voc! Mas ela não quis ouvir. Fui ingênua em confiar de novo. Nunca mais cometo o mesmo erro. Jogou o avental na mesa e saiu correndo para a rua chuvosa. Meu coração se apertou. Percebi o terrível mal-entendido. Eu havia, sem querer, reavivado a dor antiga dela, projetando sombras do passado no presente. Corri atrás, mas ela desapareceu na multidão de São Paulo. Nos dias seguintes, o pânico me consumiu. Liguei para amigos, perguntei aos colegas do restaurante. Menos ninguém sabia onde ela estava. Finalmente, descobri que ela trabalhava temporariamente em uma padaria no interior, em uma cidadezinha perto de Belo Horizonte. Dirigi até lá em desespero, a estrada molhada refletindo minha ansiedade. Ao chegar, vi Cynthia amassando pães atrás do balcão, o rosto marcado pela fadiga. Cynthia, por favor, me ouça, implorei, mostrando uma pasta com documentos e plantas arquitetônicas. Expliquei tudo. A degustação era só para aprovar o projeto. E o novo restaurante seria dela, com cartões de visita já impressos com seu nome como chefe executiva. Ela olhou os papéis em silêncio, as lágrimas mudando de raiva para emoção. Eu julguei você pelos erros dos outros, murmurou ela, finalmente. Deixei o trauma do passado obscurecer o presente. Naquela padaria simples, com o cheiro de pão fresco no ar, conversamos por horas. Ela admitiu o medo de ser traída novamente, e eu confessei minha luta interna entre negócios e sentimentos. Você não é como ele, disse ela, tocando minha mão. Você viu meu talento e quis honrá-lo, não roubá-lo. O alívio me invadiu, mas também uma nova determinação. Voltamos juntos para São Paulo, com planos para o futuro. Mas em minha mente, a dúvida persistia. E se o mal-entendido voltasse? Eu precisava ser mais transparente. Aquela viagem de carro, de volta, foi silenciosa, mas carregada de esperança, menos um ponte para o que viria a seguir. Enquanto dirigia, pensei nos próximos passos. O restaurante seria chamado Mesa da Cynthia, com mesas de madeira rústica e plantas espalhadas, inspirado nas raízes mineiras. Eu trabalharia ao lado dela, não como patrão, mas como parceiro. Mas por enquanto, o foco era reconstruir a confiança. Chegando à cidade, paramos em um café simples, e ela sorriu de novo, dançando levemente ao som de um samba no rádio. Era um sinal de que estávamos no caminho certo, mas o capítulo ainda não estava fechado. Após aquela viagem de volta de carro, cheia de silêncios carregados de esperança, eu e Cynthia começamos a reconstruir o que o mal-entendido havia quase destruído. A estrada para São Paulo parecia mais longa do que nunca, com a chuva fina ainda caindo, como se o céu estivesse lavando as mágoas do passado. Eu dirigia devagar, dando tempo para as palavras se assentarem. Cynthia olhava pela janela, os dedos traçando padrões no vidro embaçado, processando tudo o que eu havia mostrado na padaria, os documentos, as plantas do novo restaurante, os cartões de visita com o nome dela como chefe executiva. Eu errei em julgar você, ela murmurou finalmente, virando-se para mim. Deixei o trauma me cegar. Você não é como meu ex-marido. Você viu algo em mim que nem eu via mais. Suas palavras foram como um bálsamo, aliviando o peso que eu carregava desde que ela fugira. Mas eu sabia que a confiança não se reconstrói da noite para o dia. Era um processo lento, como temperar uma receita complexa, ajustando sabores aos poucos, chegando à cidade. Paramos em um pequeno café à beira da estrada, daqueles típicos do interior brasileiro, com cheiro de pão de queijo fresco e café coado na hora. Sentamos em uma mesa de madeira desgastada, e pela primeira vez, desde o confronto, conversamos sem barreiras. Eu contei mais sobre minha infância em Minas Gerais, sobre as tardes chuvosas na fazenda da avó, onde aprendi a cozinhar com ingredientes simples colhidos do quintal. Era ali que eu me sentia vivo, disse eu, relembrando o sabor da canja que ela havia recriado tão perfeitamente. Cynthia sorriu, compartilhando uma memória própria. Uma festa de samba em Belo Horizonte, onde dançava com a mãe, esquecendo as dificuldades da vida rural. A música e a comida sempre foram minha âncora, confessou ela. Naquele momento, sob a luz fraca do café, senti uma conexão profunda, como se nossas histórias se entrelaçassem em um novo prato, misturando sabores mineiros com toques urbanos de São Paulo. Mas o caminho para a cura não foi sem obstáculos. Nos dias seguintes, Cynthia voltou ao trabalho no Oliveira e Sabores, mas com uma cautela visível.
Ela evitava conversas longas durante o expediente, focando nas mesas e nos pedidos, como se testasse se eu era digno de confiança. Eu respeitava isso, dando espaço, mas internamente lutava com minha própria insegurança. Como dono, eu poderia ordenar mudanças, mas como homem apaixonado, sim. Eu admitia agora que era isso. Precisava conquistar seu coração com paciência. Uma noite, após o fechamento, convidai-a para uma caminhada no parque próximo, sob uma garoa fina que lembrava nossas raízes chuvosas. Caminhamos em silêncio no início, o som dos passos ecoando na calçada molhada. Então, parei e a encarei. Cíntia, eu não quero só um restaurante, quero uma parceria. Em tudo, ela hesitou, os olhos baixos, mas então ergueu o rosto, e sob a chuva, nos beijamos pela primeira vez, menos um beijo suave, molhado pela garoa, que selava o início de algo novo. Foi um momento de renascimento, onde o passado se dissolvia como sal em água quente. 3 meses se passaram em um piscar de olhos, cheios de preparativos frenéticos. O novo restaurante, batizado de Mesa da Cíntia, ganhou forma em um bairro acolhedor de São Paulo, com mesas de madeira rústica, plantas penduradas nos cantos e uma cozinha aberta que permitia aos clientes verem a magia acontecer. Eu supervisionava a construção, mas deixava as decisões criativas para ela. As receitas, a decoração inspirada nas tradições mineiras, com toques de ervas frescas e cerâmicas artesanais. Cíntia se transformava diante dos meus olhos, de uma mulher quebrada para uma chefe confiante, experimentando pratos que combinavam técnicas francesas com sabores brasileiros, como um tutu de feijão reinventado com foie gras ou uma moqueca com influências do interior. Isso é meu, dizia ela, provando cada criação com um sorriso renovado. Eu trabalhava ao lado dela, não como patrão, mas como parceiro, lavando pratos, testando temperos, aprendendo a equilibrar minha vida de empresário com um calor humano que ela me trazia. A inauguração foi um evento memorável, reunindo vizinhos, amigos e até alguns investidores curiosos. O ar estava carregado do aroma de canja como prato de abertura, servido em tigelas quentes com a história por trás. Essa receita veio da minha mãe e foi recriada aqui com amor, anunciava Cíntia para cada convidado, com orgulho na voz. Mas nem tudo foi perfeito. Um crítico gastronômico local, conhecido por sua língua afiada, apareceu inesperadamente, questionando a origem das receitas. Isso parece copiado de um cardápio famoso de Belo Horizonte, disse ele em voz alta, criando um burburinho na sala. Meu estômago se revirou. Era um eco do mal-entendido anterior, uma sombra do passado, ameaçando o presente. Cíntia empalideceu por um instante, mas então se recompôs, aproximando-se dele com uma tigela fumegante. Prove, e me diga se isso não tem alma própria, desafiou ela, calmamente. Ele provou, e o silêncio caiu enquanto mastigava. Impecável, admitiu finalmente, erguendo o copo em um brinde. Vocês criaram algo único. Aplausos ecoaram. E nós superamos aquela pequena crise juntos, fortalecendo nossa união. Foi uma lição. Desafios virão, mas com transparência. Podemos enfrentá-los. O restaurante rapidamente se tornou um ponto de encontro na região, conhecido não só pela comida excepcional, pratos como o frango com quiabo modernizado ou o pudim de leite, com café mineiro, mas pela atmosfera acolhedora que refletia nosso amor. Clientes regulares voltavam, pedindo histórias por trás dos sabores. E Cíntia e eu respondíamos juntos, sentados em mesas vazias, após o expediente. 2 anos se passaram desde aquela noite fatídica no restaurante original. E agora, casados, vivíamos uma vida que misturava trabalho e paixão. Nossa cerimônia foi simples, em uma chácara em Minas Gerais, com samba ao vivo e uma mesa farta de pratos que contavam nossa jornada. Às vezes precisamos quebrar para descobrir nossa verdadeira força, dizíamos aos clientes curiosos, ecoando o que havíamos aprendido. Segundas chances existem para quem tem coragem de buscá-las. E o passado pode nos marcar, mas não precisa nos definir. Hoje, quando visito a mesa da Cíntia, vejo não só um negócio próspero, mas um lar. Cíntia comanda a cozinha com segurança, criando inovações, como um bobó de camarão, com influências indígenas. Enquanto eu cuido dos detalhes administrativos, sempre ao seu lado. Nossas conversas noturnas, regadas a vinho brasileiro, relembram o caminho percorrido, da desconfiança à confiança, da dor ao amor. E em momentos de reflexão, penso no quanto mudamos. Eu, o workaholic solitário, agora priorizando o equilíbrio. Ela, a mulher traída, agora aberta para o futuro.
A chuva ainda cai em São Paulo, mas agora é um som reconfortante. Lembrando que após a tempestade vem a renovação. Se essa história tocar seu coração, como tocou o meu ao viver lá, lembre-se. A vida é como uma receita, menos às vezes precisa de ajustes, mas com os ingredientes certos, pode se tornar inesquecível. Cíntia e eu provamos isso todos os dias, servindo não só comida, mas esperança em cada prato. 5 anos após a inauguração da mesa da Cíntia, São Paulo acordou com uma notícia que correu como fogo em palha seca. O Guia Internacional de Gastronomia havia classificado nosso pequeno restaurante como o novo coração da culinária afetiva brasileira. A matéria ocupava a capa do caderno de fim de semana, com uma foto nossa menos eu e Cíntia, de avental, sorrindo ao lado da canja fumegante, e o título: Do trauma ao triunfo. A receita que curou 2 corações. O telefone não parava de tocar. Convites para programas de TV, propostas de franquia, até um produtor de documentário querendo filmar nossa história. Mas para nós, o verdadeiro prêmio não estava nas estrelas Michelin que poderiam vir. Estava na rotina diária que havíamos construído. Naquela manhã, acordei antes do sol. Cíntia ainda dormia no quarto ao lado, o cabelo espalhado no travesseiro, como uma cascata escura. Desci até a cozinha do apartamento, agora menor, mais simples, porque decidimos morar acima do restaurante para estar perto do que amávamos. Preparei o café da forma que minha avó ensinara, coado em pano forte com um toque de canela. Quando ela desceu, descalça, vestindo minha camisa velha, abraçou-me por trás. Bom dia, chefe, murmurou, beijando meu pescoço. Bom dia, sócia, respondi, virando-me para beijá-la de verdade. Era nesses instantes que eu percebia o quanto havíamos mudado. O homem que outrora dormia com relatórios financeiros na cabeceira agora acordava com o cheiro de pão de queijo no forno. O dia foi corrido. A mesa da Cíntia abriu às 11 horas com fila na porta a menos, algo impensável anos atrás. Enquanto Cíntia comandava a cozinha com sua equipe de jovens cozinheiros, muitos deles ex-moradores de rua que ela contratara e formara, eu recebi um grupo de estudantes de gastronomia. Mostrei-lhes o quadro na parede, uma foto antiga do tempero de casa, o restaurante que ela perdera em Belo Horizonte. Aqui começou tudo, expliquei. Perder não é o fim, é o tempero que dá sabor ao recomeço. Os alunos anotavam impressionados. Uma menina de olhos castanhos ergueu a mão. E se eu também perder tudo? Cíntia, ouvindo da cozinha aberta, respondeu sem parar de mexer a panela. Então você cozinha de novo, com mais amor, porque agora sabe o quanto vale. À noite, após o último cliente, fechamos as portas e ficamos só nós dois. Varremos o salão, limpamos as mesas, como fazíamos nos primeiros dias. Sentamos no balcão, dividindo uma taça de vinho mineiro. Lembra da noite em que te encontrei dormindo no sofá? Perguntei. Ela riu encostando a cabeça no meu ombro. Você parecia um ladrão assustado. E você? Uma guerreira exausta. Silêncio. Confortável. Então ela falou, voz baixa. Sabe o que mais me orgulha? Não é o guia, nem o sucesso. É que conseguimos transformar dor em prato. Cada colherada que alguém prova carrega um pedaço da nossa cura. Na semana seguinte, viajamos para Minas Gerais. Levamos a equipe inteira menos um presente anual que instituímos. Na fazenda da minha infância, montamos uma grande mesa ao ar livre. Cíntia cozinhou para todos. Canja, feijão tropeiro, frango ao molho pardo. As crianças dos funcionários corriam entre as árvores, e o som do samba ecoava de um rádio velho. Naquela noite, sob um céu estrelado que São Paulo raramente mostra, dançamos não como donos de restaurante, mas como Tomás e Cíntia, menos 2 mineiros que se reencontraram na capital e decidiram que o amor, assim como a boa comida, não precisa de luxo, só de verdade. Hoje, quando alguém pergunta como sobrevivemos às traições, às perdas, às noites de dúvida, respondo com a frase que Cíntia bordou num pano de prato pendurado na cozinha: quebre, tempere, sirva. O prato final sempre vale a espera. E assim seguimos, dia após dia, servindo não apenas comida, mas a prova viva de que recomeços existem menos, e que às vezes o ingrediente secreto é simplesmente coragem de confiar de novo.